Então, hoje, 27 de maio de 2020, temos o prazer aí de acompanhar, pedir para a Câmara, né, para a gente estar transmitindo essa reunião nas mídias aí, a 5ª reunião de trabalho da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Primeiro, quero pedir para Rejane, né, nessa nossa técnica, fazer a leitura da última reunião que nós tivemos na nossa comissão. Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Ata da 4ª reunião ordinária. Aos 18 dias do mês de março de 2020, às 15h50, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária, os vereadores José Vladimir dos Santos e Mônica Cristina Vieira Chaves. A assessora técnica de comissão Rejane Goulart dos Santos assessorou a reunião. Participou da reunião o seguinte convidado, o vereador Carlos Eduardo Correia Molina. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião e solicitou a leitura da 3ª reunião ordinária, a qual foi aprovada pelos vereadores José Vladimir dos Santos e Mônica Chaves. Em seguida, o presidente colocou em discussão o assunto em pauta dessa reunião, o projeto de lei número 4287 de 2018, que dispõe sobre a proibição do uso de herbicidas e agrotóxicos para capina química em áreas públicas e privadas na zona urbana do município de Itajubá, de autoria do vereador Kleber Davi. Nessa reunião foram convidados secretários e carroceiros, mas para reduzir o contágio do novo coronavírus, a Câmara Municipal de Itajubá adotou as medidas preventivas de prevenção, sendo suspensa a presença destes. O presidente passou a palavra ao convidado, o vereador Carlos Molina, onde explanou sobre o referido projeto e propôs fazer em conjunto com a comissão, um requerimento ao Executivo, requerendo as seguintes informações. Qual a situação atual do referente à prestação e serviço da capina química no município? Há um contrato vigente? Qual o impacto financeiro com a proibição da capina química no município? Qual o produto herbicida atualmente utilizado e qual o amparo legal para sua utilização? O que o Poder Executivo Municipal tem a dizer sobre a nota técnica de 2010 e 2016 da Anvisa, que trata sobre a proibição da capina química? Quais as medidas de segurança adotadas pela empresa que presta serviço na aplicação dos agrotóxicos? Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente solicitou a apresentação de um vídeo e fotos sobre o próximo assunto em pauta sobre os ecopontos, local destinado para a colocação apropriada dos entulhos no município, e fez a leitura do decreto número 5762, que institui o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da Construção Civil do município de Itajubá. Estabelece as diretrizes, os critérios, os procedimentos para a gestão dos resíduos sólidos oriundos das atividades da construção civil e colocou em discussão. Após a ampla discussão, ficou deliberado solicitar informações à Prefeitura sobre os ecopontos, quem poderá descartar os entulhos nestes locais, fazer cadastramento das carroças, emplacando as mesmas, fazendo a regulamentação referente aos maltratos dos animais, sobre o sobrepeso da carroça e quem será responsável pela fiscalização. E nada mais ainda a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão, Câmara Municipal de Itajubá, 18 de março de 2020. José Vladimir dos Santos, Mônica Cristina Vieira Chaves, membros desta comissão. Está em discussão. Novos vereadores que concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada. O Wilson. Pela ordem, senhor presidente. Acompanha, eu quero me vestir porque eu não participei da última reunião. Okay? Certo. Então, a ata está aprovada por 2 votos. Agora nós vamos discutir aí, vamos ter a leitura do parecer aí ao projeto de lei número 4439/2020. Este projeto de lei ele estabelece normas e critérios para venda e proteção contra condutas lesivas à integridade física e mental de animais em estabelecimentos comerciais no âmbito do município e dá outras providências. A nossa técnica legislativa, por favor, pode ler o parecer.
Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Parecer do relator ao projeto de lei número 4439. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei número 4439, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves, que estabelece normas e critérios para venda e proteção contra condutas lesivas à integridade física e mental de animais em estabelecimentos comerciais no âmbito do município e dá outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise, nos termos do disposto do regimento interno desta Casa Legislativa. Parecer do relator. Conforme consta na justificativa, o objetivo do projeto é garantir os direitos e bem-estar dos animais destinados à comercialização e que os estabelecimentos que o comercializam estejam adequados para realizar essas operações, com respeito aos animais como seres vivos, de forma a garantir condições mínimas de conforto e saúde dos animais expostos, removendo a ideia ou visão que, eventualmente, possa haver de tratar os animais como mercadorias ou objetos. Ressaltamos que este tema se revela de grande importância, pois os animais são passíveis de direito, tendo em vista que são seres vivos e têm sensações físicas e emocionais semelhantes a humanas. Salientamos que em diversos estabelecimentos os animais ficam expostos em locais pequenos e abafados, algumas vezes expostos ao sol e ao sereno em gaiolas pequenas, dificultando a locomoção dos mesmos. Salientamos que no mesmo local que os animais se alimentam, eles realizam suas necessidades. Os maltratos contra os animais são a ação decorrente de imprudência, imperícia ou ato voluntário e intencional que atente contra a saúde e necessidades naturais, físicas e mentais. Os animais domésticos e domesticados são menos resguardados, e poucos são os homens que consideram tais espécies seres necessitados de cuidados. Ressalvamos que é de extrema importância que as pessoas tenham informação. Torna-se necessário que exista conscientização do sofrimento e intranquilidade que essas práticas causam aos animais. É oportuno ressaltar que essas normas e critérios para a venda e proteção contra condutas lesivas à integridade física e mental dos animais em estabelecimentos comerciais são de grande relevância. Ficam, então, demonstradas a efetiva necessidade, conveniência, relevância e oportunidade de matéria tratada e constata-se que a medida corresponde às exigências de mérito, estando, assim, em condições de ser aprovada no que diz respeito aos aspectos que cumpre a essa comissão analisar. Voto do relator. Assim sendo, não havendo óbice, manifestamos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 4439. É a nossa análise, salvo maior juízo. Câmara Municipal de Itajubá, 8 de maio de 2020, José Roberto Floriano, relator desta comissão. O parecer está em discussão. Com a palavra, a vereadora Mônica. Vereadora Mônica, que é autora deste projeto, não é, vereadora? Boa tarde, colegas vereadores, boa tarde à Regiane, boa tarde a todos que acompanham essa nossa reunião. Boa tarde. Primeiramente, vereador, não posso deixar de falar sobre a minha satisfação em estar defendendo esse tema, defendendo o tema de proteção dos animais hoje na Câmara de Vereadores de Itajubá. E hoje nós vamos tratar de dois projetos de minha autoria, que é esse projeto de lei que vem atender às várias denúncias que a ONG, a nossa ONG Itajubá pelos Pets, recebe de venda de animais de qualquer maneira. As pessoas colocam os animais empilhados nos pet shops, animais, às vezes, ainda em fase de amamentação. E também vamos falar sobre o projeto de maus tratos dos animais. Então, assim, estou muito satisfeita em estar trazendo esse tema aqui e gostaria de falar um pouquinho sobre, apesar que eu não posso votar, né, no parecer, por eu ser a autora do projeto, mas gostaria de comentar um pouco a respeito desse projeto, aproveitar a oportunidade. Esse projeto de lei nasceu em uma das denúncias que nós recebemos através da ONG Itajubá pelos Pets, da página da ONG, de venda de animais de raça
por várias pessoas que aproveitam dos animais para renda, né? Então, são várias pessoas que têm esses animais em casa, adquirem os animais de raça, fêmeas de raça, para colocar para criar e vender os filhotes e, assim, obter uma renda. O problema dessas fábricas clandestinas de filhotes é que, na maioria das vezes, as fêmeas são encontradas em má situação, em situação de maus tratos, e também são colocadas para criar um cio atrás do outro, e não tem alimentação adequada, não tem assistência veterinária, muitas vezes estão em locais insalubres, sujos, e são utilizados somente para esse fim, né, como um comércio. A vida inteira dessas fêmeas matrizes, elas dão cria, e logo após os filhotes são tirados dessas fêmeas, e depois elas entram no cio novamente, e dão cria novamente, e a vida delas é assim. E, na maioria dos casos, quando essas fêmeas estão velhas já, não conseguem, não dão mais o lucro, elas são descartadas, elas são abandonadas, muitas vezes são doadas para as pessoas, às vezes elas já estão acostumadas com aquela família, mas como elas não dão mais lucro e vão dar mais gastos, né, na velhice, elas dão mais gasto do que lucro, então elas são descartadas. Então, ontem mesmo, nós tivemos um caso de uma cachorrinha, uma Shih Tzu. Quem quiser saber mais, pode entrar na página da ONG Itajubá pelos Pets, nas minhas redes sociais, também tem o caso dessa cachorrinha, que o que aconteceu com ela provavelmente foi isso. Ela foi encontrada abandonada na rua, está com as tetinhas cheias de leite, inflamada, com certeza ela deu cria faz pouco tempo. Nós fizemos um raio-x nessa cachorrinha, ela tem 3 fraturas na mandíbula. Então, assim, situação de extremos maus tratos, e agora que ela está idosa e que ela vai precisar, né, de assistência veterinária e de mais carinho e mais proteção, ela foi deixada para trás, né? Então, é essa situação que a gente vê desses animais que me levou a trabalhar nesse projeto de lei para estabelecer critérios para a venda e proteção contra essas condutas que são feitas para os animais. Principalmente por conta dessas fábricas de filhotes, essas fábricas clandestinas, que eu venho propor essa lei. Além também de outras denúncias que a gente tem de venda de pet shop de animais, por exemplo, porque essa lei não vem falar só de animais de raça, né, também de todos os animais. Então, pessoas que vendem animais, deixam tudo empilhado, deixam no sol, né, algumas lojas de ração que deixam esses animais empilhados, deixam no sol, vento, não protege os animais, e a gente tem muitas denúncias sobre isso. Então, essa lei vem falar sobre isso. Também algumas exigências nessa lei, que os estabelecimentos que forem comercializar esses animais, principalmente cães, gatos e outros animais, eles têm que estar devidamente registrados no Conselho Federal de Medicina Veterinária, tem que ter alvará municipal de funcionamento para este fim, ou seja, para a venda de animais. Tem muitos comércios hoje que fazem a venda desses animais e não têm alvará de funcionamento para esse fim. Então, a partir da aprovação desta lei, esses estabelecimentos terão que ter o alvará municipal, possuir também um médico veterinário responsável. A gente sabe que tem casas de ração que vende animal aí que não tem veterinário responsável. Também no artigo 3º fala sobre não expor os animais em forma de empilhamento, que é o que mais a gente vê nessas casas de ração, animal um empilhado por cima do outro, gaiolas sobrepostas, né, de modo amontoado. Expor os animais somente na parte interna do estabelecimento. Então, assim, tem alguns lugares aí que deixam os animais na porta da loja, para fora, no estacionamento ou no passeio. Então, essa lei vem também organizar essa parte de calçado, estacionamento.
Sob a proteção também dos animais das intempéries climáticas, né, o sol forte, vento, chuvas, e manter os animais regularmente vermifugados, vacinados, alimentados e limpos, tendo à disposição os cartões de vacina dos animais, com a assinatura do veterinário responsável, né? E fornecer também no ato da venda desses animais o atestado de saúde, porque muitas pessoas vendem alguns cachorros de raça, principalmente, e chega na casa da pessoa, o cachorro está doente, fica doente, e com certeza veio doente daquela ninhada. E, às vezes, a ninhada inteira está doente e passa a doença para onde eles vão, né? Para as pessoas que compram, para os animais das pessoas também. Então, essa lei vai também trazer essa segurança para as pessoas que compram os animais, um atestado de saúde do animal assinado pelo veterinário responsável do estabelecimento. E um outro artigo aqui também muito importante da lei é que fica proibido das pessoas físicas e jurídicas vender animais em feiras livres. A gente vê nas feiras animais, pato, galinha, coelho, sendo vendidos ali de qualquer forma, em gaiolas, sendo acondicionados de qualquer maneira. Esses animais são carregados pela rua em carroça, em bicicleta, então, e não é assegurado o bem-estar desses animais. Então, este projeto também vem regulamentar essa parte de vender animais em feiras livres, ou feiras de artesanato, de antiguidade, e em vias e logradouros públicos, que fica também proibido de ser expostos os animais. Também fala a respeito dos animais com idade inferior a 8 semanas, que não podem ser vendidas, fêmeas prenhas também não podem ser vendidas, não podem ser expostas, tudo isso para assegurar o bem-estar dos animais. Existe uma lei, um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, que é de autoria do deputado Fred Costa. Esse projeto de lei, ele vem a proibir a comercialização de animais em pet shops. A minha proposta inicial era essa proibição também, mas como nós não temos fundamento na lei federal, então, inicialmente, enquanto não é aprovada essa lei federal, eu propus essa regulamentação para, pelo menos, melhorar a situação desses animais que são vendidos hoje na cidade de Itajubá. Quem quiser saber sobre essa lei, do deputado Fred Costa, eu não tenho o número aqui do projeto de lei, mas é só procurar lá nas páginas, nas mídias sociais lá do deputado Fred Costa, que vai achar. E também existe uma legislação mineira do deputado Noraldino Júnior, que fala sobre a regulamentação também. Essa do deputado Noraldino Júnior, ela já é lei, então é a legislação mineira a nível estadual, né, que já existe, então, essa regulamentação a nível estadual, e agora eu venho propor a regulamentação a nível municipal. Então, hoje a gente só está falando a respeito só vamos falar a respeito do parecer, mas desde já eu peço que os colegas estejam ajudando, né, a defender esse projeto de lei e a aprovar. Só a última informação que eu queria dar para as pessoas que estão nos acompanhando é que os estabelecimentos, de acordo com essa minha proposta, os estabelecimentos comerciais que descumprirem as normas dessa lei serão passíveis de multa de 20 UFIs, que é hoje correspondente a R$ 1.576,20. Então, desde já eu agradeço aos colegas vereadores e peço que vocês estejam também junto comigo defendendo esse projeto, e eu estou à disposição para qualquer questionamento, para qualquer outra explicação que for necessário. Muito obrigada. Nobre vereadora Mônica, eu estou de pleno acordo. Nada melhor do que ouvir isso, uma pessoa como a senhora, que está envolvida com a causa animal,
tem realmente noção, ideia, base do que está propondo, né? Tudo isso em prol da integridade física e mental dos animais. Eu acho que é uma luta que merece todo o nosso respeito ao trabalho da senhora em prol da causa animal, principalmente aqui no nosso município, na região inteira. Quero parabenizá-la por este projeto e pode contar com nosso apoio aqui, meu apoio aqui na nossa comissão. Vereador Wilson. Obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos mais uma vez. Quero parabenizar a vereadora Mônica pela iniciativa de tão belo projeto, tão bem montado. Só tem uma observaçãozinha que eu percebi, não sei se vai entrar, com certeza deve estar aí no projeto. Ótimo, muito bem, desde pequeno ver esses animais sendo vendidos nas feiras, nada contra quem é comerciante na feira, né? Mas ter o cuidado, né, certo, com os animais, tanto desde a galinha até outra ave, né? Os animais. Ótimo. E agora eu queria saber também, ontem, inclusive, vindo de Pouso Alegre, levar paciente de Pouso Alegre, voltei, 3 cercas arrebentadas e animais expostos, né, já saindo a BR-459. Aí eu queria saber, assim, por exemplo, dentro do município, entra também, nesse projeto de lei, os donos desses gados, que não cuidar da cerca em si, aí o animal sai, vai para a rua, causa danos, acidente. Ele entra nesse projeto ou esse assunto está em outro projeto? Que as pessoas vão perguntar e eu tenho como informar para eles. Vereador Wilson, esse projeto que a gente está discutindo agora é somente sobre a venda de animais. Mas esse assunto que Vossa Excelência está perguntando, ele vai entrar no outro projeto que nós vamos votar, que vocês dois vão votar agora, que fala sobre os maus tratos dos animais. Beleza. E aproveitando também esse seu gancho, existe previsão já no Código de Posturas do município de Itajubá sobre a apreensão de animais de grande porte que estiverem soltos nas vias públicas. Já existe essa previsão no Código de Posturas da nossa cidade, tanto que, hoje em dia, já existe o trabalho de apreensão dos animais de grande porte. Então, as pessoas que vê o animal de grande porte, cavalo, vaca, solto nas vias públicas, é só entrar em contato com a Guarda 153, que já existe esse trabalho da Guarda. Bom, mais uma pergunta, vereador. Vizinho, por exemplo, assim, digamos, um exemplo, um vizinho tem um cão que está ali dia e noite roivando e gritando, vários cães, uma gritaria medonha, um latimento medonho, não vou citar o nome, mas teve várias reclamações desses cães que latem sensualmente, não deixando as vizinhas dormirem. Quer dizer, aí pode estar referindo a maus tratos também. Se ele estiver bem agasalhado, ele não vai estar roivando. Se ele estiver bem cuidadinho, ele não vai estar latindo tanto assim, né? Então, isso aí também entra. Aí como que faz? Liga no denúncia, liga pelos pets? Então, também existe a lei de perturbação do sossego, que aí, esse caso, envolve 2 situações. Tanto pode envolver a situação de maus tratos dos animais, e aí também a Guarda Municipal pode ser acionada, que eles também têm dado um apoio à ONG e também à população em geral, nesses casos de maus tratos. E também a parte de perturbação do sossego, também, que eles também fazem esse tipo de abordagem. Quando acontece, normalmente assim, pela experiência que a gente tem, de animais latindo, animal uivando, alguma coisa assim, o que a lei prevê a respeito disso é que é responsabilidade do proprietário fazer algo para que aquele animal pare, cesse, né, de ficar perturbando. Mas também existe a questão dos maus tratos que tem que ser visto, né? A Guarda Municipal pode fazer isso, a ONG também dá um suporte para isso. Hoje eu não estou na diretoria da ONG, mas eu faço parte da ONG como voluntária. A gente, quando recebe esse tipo de
de denúncia, a ONG vai, os voluntários vão no local para saber por que o animal está latindo ou uivando, orienta o proprietário, a ONG faz todo esse trabalho também. Quando precisa de apoio da guarda, a guarda também apoia e vai a ONG, representante da ONG e a guarda municipal. Bom, vereador, e parabéns pelo seu projeto. Vamos colocar em votação. A nobre vereadora, como é autora, não pode votar, então, vereador Wilson, o senhor concorda? Então, eu também sou favorável, então, parecer favorável. Vamos dar andamento à nossa reunião, então, e passar para o projeto de lei número 4440/2020, parecer, né? Será lido agora pela nossa técnica e estabelece no âmbito do município de Itajubá sanções e penalidades administrativas por maus tratos a animais domésticos e dá outras providências. Projeto também de autoria da vereadora Mônica. Comissão de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, parecer do relator ao projeto de lei número 4440. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei número 4440, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves, que estabelece no âmbito do município de Itajubá sanções e penalidades administrativas por maus tratos a animais domésticos e dá outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto do regimento interno desta Casa Legislativa. Parecer do relator. É de conhecimento geral que muitos que têm animais domésticos não zelam por estes, causando desconforto não só a eles, mas a toda a sociedade. O Brasil é um país rico em fauna, porém demoramos muito tempo para nos dar conta de cuidar dos nossos animais. Assim como vários países, precisamos evoluir bastante em termos de legislação do direito dos animais. Este ainda é um tema pouco explorado, embora seja de grande relevância. Aos poucos, a sociedade está tomando consciência do quanto é importante cuidar dos animais. O direito dos animais está inserido na matéria do meio ambiente, basicamente na Constituição Federal, qual incumbe ao poder público e à coletividade a defesa dos animais, e, em outras palavras, impõe-se à sociedade e ao Estado o dever de respeitar a vida, a liberdade corporal e a integridade física desses seres, além de proibir expressamente a prática que coloque em risco a função ecológica, provoque a extinção ou submetam à crueldade de qualquer animal. Cabe ao poder público, com a participação da sociedade civil, o atendimento a esses direitos que lhes são inerentes e tanto quanto o cumprimento dos deveres para com eles, que é de lhes prover a saúde e bem-estar. Cumpre salientar que há leis infraconstitucionais que coíbem a prática de maus tratos aos animais, como é o exemplo da Lei de Crimes Ambientais, Lei Federal número 9.605, de 98, artigo 32. O Código Penal, em seu artigo 164, estabelece penas de detenção e multa para maltratos e abandono de animais, tanto silvestres quanto domésticos. Devido à importância que os animais cumprem ao contexto social e ao grau de vulnerabilidade em que vivem, adicionados ao desenvolvimento do pensamento humano no sentido de avançar na proteção e nos direitos, é que se torna necessária uma lei específica que possa despertar na sociedade a valorização da vida em prol do bem dos indefesos animais. Entendemos que o combater maus tratos ao município é uma questão de utilidade, interesse e saúde pública. É preciso educar uma sociedade consciente de seus deveres, a fim de transformar essa realidade, pois as instituições sem fins lucrativos e os protetores independentes que abrigam estes animais não têm capacidade de resolver o problema de forma efetiva. Estes atos necessitam ser punidos de forma exemplar, a fim de educar a população, conscientizando-se desta forma o proprietário em relação à posse responsável, bem como aos direitos garantidos aos animais em normas vigentes. O escopo desta lei é aplicar multa aos atos cometidos que proporcionem sofrimento aos animais. Para essa finalidade, se faz necessário que as autoridades competentes assumam seu papel nessa luta, punindo atos de maus tratos com multas, a fim de diminuir a população de animais submetidos à crueldade. Voto do relator.
Diante do exposto, é ciente da importância da matéria tratada, manifestamos no mérito favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 4440 de 2020. Câmara Municipal de Itajubá, 11 de maio de 2020, José Roberto Floriano, relator desta comissão. O parecer está em discussão. Com a palavra, a vereadora Mônica, que é a autora do projeto. Novamente, eu não vou falar sobre o parecer, por eu ser a autora do projeto, eu não tenho poder de voto, mas gostaria de falar desse projeto, e talvez seja o projeto mais importante para a causa animal, né, que é o projeto que vai estabelecer multa, né, para as pessoas que pratiquem maus tratos contra os animais. A Lei de Crimes Ambientais, ela prevê no seu artigo 32 que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, é crime ambiental e tem pena de detenção de 3 a 1 ano e multa. Porém, infelizmente, nós não vemos pessoas sendo presas durante 3 meses a 1 ano, não vê sendo multado, porque essas leis esses atos são tratados como crime de menor potencial e acaba que não dá em nada. E por isso eu vejo, né, os protetores e o nosso grupo de protetores de animais vimos essa necessidade de estabelecer um projeto de lei, de fazer essa propositura de um projeto de lei que trouxesse multas administrativas, né, no âmbito municipal. Então, para essas pessoas que praticassem maus tratos dos animais. Temos também a lei estadual que trata sobre esse tema também, que é a Lei 22.231, de 2016. Então, essa lei trata dos maus tratos contra os animais em Minas Gerais. Então, tendo essa lei como exemplo, nós propomos esse projeto de lei, que eu gostaria de falar um pouco sobre esse projeto, aproveitar a oportunidade para que os nobres vereadores tenham conhecimento e possa também nos ajudar a defender esse projeto. Esse projeto, o vereador Wilson e o vereador Vladimir, ele entrou algumas emendas das comissões de finanças e de legislação. Então, inicialmente, a respeito das multas, a minha proposta era uma e a comissão de finanças e legislação fizeram uma emenda a respeito das infrações. Então, assim, eu agradeci as comissões, os vereadores da comissão, porque eles melhoraram essa questão da multa e estipularam um valor para essas multas leve, grave e gravíssima. A multa leve, então, ela foi estipulada, de acordo com a emenda da Comissão de Constituição e Finanças, há uma multa de 14 UFIs. Hoje, a UFI, que é a unidade fiscal do município, está em R$ 78,81. R$ 78,81. Então, de acordo com essa emenda, e esse projeto, se o nosso projeto for aprovado dessa maneira, as multas a multa de infração leve será de 14 UFIs, que é referente a R$ 1.103,34. Os maus tratos que terão como multa leve são maus tratos que não acarretam morte do animal e nem lesões dos animais. Então, no meu projeto de lei, a gente vai especificar esses maus tratos. A infração grave são os maus tratos que não acarreta morte do animal, mas acarreta lesão,
né, onde o animal vai ter alguma lesão. E essa multa equivale a 24 UFIs, que equivalem a R$ 1.891,44. A penalidade para infração gravíssima, essa infração é os maus tratos que vai acarretar a morte do animal, que vai ser uma multa de 47 UFIs, que corresponde a R$ 3.704,07. A fixação desses valores de multa, elas foram embasadas na Lei 22.231, que é a Lei de Maus Tratos estadual, que corresponde a esses valores. Então, essa é a primeira emenda que entrou através da Comissão de Finanças e Constituição. A segunda, eu gostaria até de discutir com vocês, o vereador Wilson e o vereador Vladimir. Foi uma emenda proposta da Comissão de Constituição e Legislação, e, assim, eu gostaria de discutir com Vossas Excelências, porque eu penso que cabe eu gostaria de sugerir a Vossas Excelências que vocês propusessem uma emenda dentro desse assunto. Dentro do meu projeto de lei, trata como maus tratos provocar ou deixar de impedir a morte por brigas ou confronto de animais em local com superlotação de animais. Essa é a minha proposta original. A Comissão de Constituição e Legislação propôs acrescentar o seguinte texto: desde que não coloquem em risco a vida, a integridade física e psicológica e a saúde da pessoa. Então, qual que é a minha visão dessa mudança que a comissão quer fazer nesse texto aqui? O artigo 2. Esse aqui é do artigo 2, inciso 17 do projeto de lei original. Quando você coloca, olha, provocar ou deixar de impedir a morte por brigas ou confrontos de animais confinados em local. Então, vamos supor que a gente tem 10 animais confinados no local. Desses 10 animais, já são muitos animais no local só, dependendo do tamanho do local. Se acontece uma briga, deixar de impedir, se acontece uma briga ou um confronto entre os animais, seria, de acordo com o meu projeto, considerado maus tratos se alguém provocar ou deixar de impedir a morte de um animal que esteja envolvido naquela briga, né? De acordo com o meu projeto, é isso. Se você tem lá 10 ou 15 ou 20 animais e eles começam a brigar ali, eles estão em superlotação ali, porque 20 animais ou 10 animais em um local pequeno, eles estão em situação de superlotação. Se eles começam a brigar ali, de acordo com o meu projeto, é crime se o dono, o proprietário, não impedir que um animal seja morto pelos outros. E quando a Comissão de Constituição coloca aqui, acrescenta o texto, desde que não coloque em risco a vida, a integridade física e psicológica da pessoa, isso aqui quer dizer que se coloca em risco, se colocar em risco a vida, a integridade física e psicológica da pessoa, você pode deixar o animal matar o outro ali. Como se aquilo ali se aquela situação é responsabilidade do dono, ele deixar aquele animal ali em situação de superlotação, se você coloca esse texto aqui, desde que, quer dizer que os animais podem se matar ali e você não pode fazer nada, porque você pode falar assim, eu acho que se eu fosse entrar no meio, eu poderia estar, a minha integridade física estaria sendo ameaçada ali. Então, assim, eu penso que a gente poderia colocar assim, uma sugestão, que eu gostaria de colocar assim, sugestão, assegurando a integridade física da pessoa, isso sim, né, que fosse assegurada a integridade física dela, mas não desde que, porque quando você coloca desde que, você está escolhendo ali o que você pode deixar, então, o animal morrer ali.
Mas a responsabilidade de deixar os animais ali em situação de risco, de superlotação, é do proprietário. Então, se você deixou ali, quem tem animal em casa sabe, às vezes acontece briga, vamos supor, às vezes você tem 3 animais, 3 cachorros em casa, e tem sempre um ali que é mais brigão. Então, ele vai, se ele começar a brigar com o outro, se você tem um, ele começa a brigar, os 2 vão em um. E aí, aquilo ali você sabe administrar, porque são 3 animais. Agora, quando você tem 20 animais, 30 animais, 50 animais no local, é responsabilidade sua a integridade física dos animais. Então, como que fica a situação dos animais nesses casos, se a gente colocar desde que? Então, você pode superlotar um local e você pode deixar um cachorro matar o outro ali, porque a sua integridade física está sendo ameaçada. Então, assim, eu sugiro que a gente estude essa parte desse projeto, se os senhores não ficar claro aqui, a gente estudasse melhor e saísse uma sugestão aqui dessa parte, desse artigo 2º, inciso 7º, para a gente estudar melhor e ver o que pode colocar aqui para atender tanto o interesse dos animais como das pessoas. Lembrando que esse projeto está falando dos animais, né? As pessoas têm que ter a responsabilidade com os animais que são de responsabilidade delas. Só uma pergunta. Por exemplo, eu entendi bem o que a senhora está falando, só que assim, vamos supor que tem eu acho que a punição deve ser anterior, porque depois que está o acúmulo de animais, por exemplo, às vezes pode ser animais ferozes e eles podem realmente prejudicar a pessoa que for separar. Então, a senhora não acha que deveria ter um parágrafo aí para prevenir esse acúmulo de animais, uma prevenção? E depois que já estão todos juntos. Quando a senhora começa o parecer, isso aí vale para quando a pessoa acumula os animais no local? Isso. Então, ela já poderia ter uma lei ou alguma coisa para proibir esse acúmulo. No meu projeto de lei, ele já existe uma previsão no artigo 2º, inciso 6º, manter em local confinado número excessivo de animais de portes ou espécies diferentes. Então, já existe essa previsão. Aí, já é considerado maus tratos, de acordo com o projeto de lei, manter os animais com número excessivo, justamente por isso. Quem tem uma experiência com animais sabe que se você deixa animais de porte diferente, por exemplo, um cachorrinho pequenininho, um shih tzu, junto com um cachorro sem raça definida, grande, se der uma briga ali, quem vai sair perdendo é o shih tzu, né? É o pincher, é o pequenininho lá. Ele vai sair perdendo. Então, de acordo com essa experiência, o número excessivo, quando a pessoa tem muito animal, ou em caso de um abrigo, ou em caso de uma ONG, os animais eles são divididos por tamanho, por personalidade. Tem uns que são mais encrenqueiros, tem uns que não pode ficar com ninguém, tem que ficar preso sozinho, né? Então, até em casa, quem tem 2 ou 3 cachorros sabe disso, porque tem uns que não pode ficar junto, porque se ficar junto, briga e é capaz até de matar um outro ali. Então, pensando nisso que a gente está propondo essa lei aqui, essa parte aqui, manter em local confinado número excessivo de animais. Agora, o número excessivo de animais, aí é a pessoa que tem que ter a responsabilidade ali de quantos animais que eles estão mantendo juntos ali. Porque o animal não tem juízo, né? Quem tem que ter juízo é quem está cuidando dos animais ali para saber qual que é a condição que ele está deixando o animal ali. Só que é nesse mesmo artigo, o vereador Vladimir, que existe essa previsão aqui, provocar ou deixar de impedir. Se a pessoa já fez o negócio errado ali, que está mantendo confinado os animais ali, sem número excessivo de animais, e ele ainda... Aqui, ele vai ser tipo assim, isento de proteger aqueles animais ali. Então, essa lei vai ficar meio que, né? Se colocar desde que aqui. Não, eu concordo também que tem que mudar essa
essa escrita aí e passar pelo que a senhora falou aí. A pessoa é responsável, ela não pode ter uma fuga nisso aí. Se ela acumulou os animais, ela vai ter que responsabilizar. Se alguma coisa, ela tem que fazer a defesa do animal. A partir do momento que é ela que provocou esse acúmulo, eu também concordo que pode ser mudada essa lei, essa palavra aí. Essa emenda. Então, o Luiz até chegou aqui, eu queria aproveitar o Luiz e perguntar sobre isso. Entrou essa emenda da Comissão de Constituição, e aí eu gostaria que eu estou sugerindo aqui para que entre uma emenda dos vereadores da nossa comissão. Eu acho que eu não posso, né, Luiz? Eu, como eu não posso fazer, mas gostaria de sugerir para eles, para a gente poder arrumar essa questão aqui, dessa emenda número 1. Ô, Luiz, aliás, eu queria falar, essa emenda no site, ela está como emenda número 1, mas ela é número 2. Existe a emenda do... Não, a emenda número 1 que está... Nós temos a emenda número 1 da Comissão de Finanças, tá? Que mudou aqueles valores lá da multa, né? Depois, nós temos aqui uma emenda número 1, eu estou olhando pelo projeto aqui. Isso, está certo, isso mesmo. Da Constituição, que fala, lá no artigo 2º, inciso 17, provocar ou deixar de impedir a morte por brigas ou confrontos de animais confinados em local com superlotação de animais, desde que não coloque em risco a vida, a integridade física, psicológica e a saúde da pessoa. É essa que você está falando? É. Essa. Você falou que é 2? Essa emenda é 2? Não, é a emenda 1 mesmo, é que você falou, diferente a comissão. A Tá comissão certo, é diferente. Mas essa emenda aqui que foi aprovada aí na Comissão de Constituição, né? Essa emenda 1. Então, e aí a minha dúvida é essa, pode a comissão a Comissão de Meio Ambiente fazer uma outra emenda para corrigir essa parte? Mas o que você queria corrigir aqui? Porque aí seria subemenda, né? Porque essa emenda ela já consta como emenda mesmo, né? Sobre esse mesmo assunto, só subemenda. Tá? Aí seria uma subemenda para tratar do mesmo assunto da emenda. Aí ela não refere-se mais só ao projeto. Aí a subemenda vai se referir à emenda. Então, seria uma subemenda. Mas qual que seria a proposta? Então, a discussão é a seguinte, Luiz. A ideia inicial, né, do meu projeto é o seguinte: provocar ou deixar, que seria considerado maus tratos, provocar ou deixar de impedir a morte por brigas ou confrontos de animais confinados em local com superpopulação de animais. Então, eu entendo que quando a Comissão de Constituição ela coloca que desde que não coloque em risco a vida, a integridade física e psicológica da pessoa humana, da saúde da pessoa, ela está dizendo aqui, então, que porque assim, vamos entender, ela já está, a situação ali já está, o animal já está sendo maltratado por estar em superlotação, em situação de superlotação, que já tem previsto aqui no projeto, no artigo 2º ainda, no item 6, manter em local confinado número excessivo de animais de porte ou espécie diferente. Então, a situação já está indo contra esse item aqui. Então, está lá uma pessoa, um animal lá, vamos por 10 ou 20 animais em um espaço, e começou uma briga lá. Aí, aqui, de acordo com a lei, se não for, se a pessoa não deixar de impedir a morte de um animal por briga ou confronto ali naquele local, é considerado maus tratos. E aí a comissão vem e coloca, desde que não coloque em risco a vida, a integridade física e psicológica da pessoa. E aí eu entendo aqui que, quando ela coloca desde que, quer dizer que a pessoa pode muito bem falar, não, eu não impedi, aconteceu uma briga lá na casa ou no abrigo lá, mataram 2 ou 3 lá, eu não impedi porque eu acho que colocou a minha integridade física e psicológica em risco.
E aí esse outro item aqui vai ficar sem valor nenhum. Eu entendi. Eu só não estou entendendo por que colocar da pessoa. É. Entendeu? E aí vai ficar sem valor, porque aí se é considerado maus tratos, deixar o animal morrer ali, numa situação que ele estava ali, e quando você coloca desde que, quer dizer, aí a pessoa já vai poder falar, não, eu só não impedi porque eu acho que a minha integridade física e psicológica estava sendo agredida ali, ué. Então, no caso, originalmente, o seu projeto falava provocar ou deixar de impedir a morte por brigas e confrontos de animais confinados em local com superlotação de animais. Ponto. Era Sim. isso. Aí eles vieram acrescentar, desde que não coloquem em risco a vida, a integridade física, psicológica e a saúde da pessoa. A pessoa, Mas era isso mesmo? Foi aprovado? É? Exemplo, Mas ele foi responsável de colocar os animais juntos. É aí que a Mônica está falando. A partir do momento que ele coloca os animais em risco ali, ele tem que defender o animal. Então ele Sim, não a pode responsabilidade é da pessoa que tem os animais ali sob a tutela dele. Eu Né? acho que foi esquisito, sim. Achei interessante. Porque aí Entendi. quando você coloca isso aqui, fica Então. sem finalidade o projeto. Porque o projeto é para você pra proteger os defender. animais ali. Mas teria que ouvir a fita da gravação do dia que foi debatido isso aqui para saber qual que é a justificativa. Essa aqui é do parecer? Essa é a emenda do parecer? É a primeira da Constituição. Entendi. Não, mas mesmo o parecer teria que esclarecer o porquê. Entendeu? Mesmo sendo parecer. Da pessoa, eu achei meio esquisito. Essa do parecer mesmo, essa, Ele fala assim, ó, deixa eu conseguir, aqui, ó. Analisando os termos do projeto de lei, observamos que este conceitua animais domésticos, cães, gatos e equinos, tipificando com maus tratos várias condutas lesivas contra os animais, nos termos do artigo 2º da proposição. Dentre as várias hipóteses descritas, vemos ao inciso 17, no artigo 2º, que prevê como maus tratos deixar de impedir a morte por brigas ou confrontos de animais confinados em local com superlotação de animais. Parece-nos que no disposto dos incisos 17, no artigo 2º, deve sofrer uma complementação para ressalvar que somente será considerado maus tratos deixar de impedir a morte por brigas e confrontos de animais, se tal intervenção não colocar em perigo a vida, a integridade física ou a saúde da pessoa, pois intervir, por exemplo, em uma briga de cachorros. Para tanto, sugerimos a seguinte redação. É que deu a entender o seguinte: se tiver uma briga de 2 animais, 2 cachorros, por exemplo, a intervenção dessa briga, se não causar risco, né? Sim. Com a integridade física da pessoa. Agora eu entendi o que quer dizer. Mas eu achei que não ficou bem explicado isso, não. Então, mas aí, também sugerimos que posteriormente será criado um critério objetivo para definir o local de superlotação de animais. Mas é outro assunto. Né? Mas eu penso o seguinte, que a emenda foi apresentada no parecer, ela vai ser votada, né? Quer dizer que já essa alteração vai ocorrer, pode não ser aprovada. Porque essa é uma emenda que foi a proposta. Então, mas aí a gente quer saber isso, e aí Então, a comissão mas pode aí, propor exatamente, uma outra emenda. Nada impede que venha aplicar aqui uma subemenda, não tem problema não. Uma subemenda pode ser apresentada aqui para ser votado. Mas, ela, de qualquer forma, ela vai ser votada. Se ela for votada e aprovada, e a subemenda for aprovada, aí ela automaticamente não vale. Por isso que a subemenda é em cima da emenda. É uma outra
digamos assim, não é ideia, né? É uma outra sugestão apresentada em cima do mesmo tema. Não é em cima do tema original do projeto, a subemenda é em cima da emenda do projeto. Então, tem essa condição, essa previsão, então, pode fazer uma subemenda, então, a respeito A dessa comissão emenda. pode apresentar uma subemenda aí em cima da emenda, Emenda ao artigo 17. Então, foi uma sugestão para que o vereador É uma faça. alternativa, porque por mais que houve essa preocupação aqui, parte, né, do relator apresentando essa emenda no parecer, eu achei que ela não ficou tão clara assim, né? Parece que cabe mesmo uma definição melhor aqui com relação a, eu não sei qual que é a subemenda vocês estão pensando aí, mas parece que não está tão claro assim, não. Eu entender, né? Porque eu penso que fica meio estranho você provocar uma situação que é crime, desde que alguma coisa. Então, você pode praticar o crime, então, porque é crime você deixar aqui, de acordo com o projeto de lei, é crime você deixar o animal morrer ali, você deixar de socorrer, de fazer o enfrentamento. Então, desde que se você coloca uma emenda assim, você não, eu posso cometer esse crime em virtude de uma outra situação. Então, O que eu estou levando em consideração, tecnicamente falando, é o seguinte: todos os incisos aí, eles estão correlacionados com o caput do artigo. Você não pode pensar no inciso separadamente. Cada inciso aí, ele tem relação ao caput. O que diz o artigo 2º? Diz o seguinte: são considerados maus-tratos contra animais toda e qualquer ação ou omissão que atente contra a sua saúde e necessidades naturais, físicas e mentais, notadamente. Então, tudo que está aqui é relacionado ao animal. Nós não estamos falando da pessoa. Aí vem esse inciso aqui, coloca essa proposta, né? Essa proposta vem colocar assim: provocar ou deixar de impedir a morte por brigas e confrontos de animais confinados sobre tal, desde que não coloque em vida o risco da integridade física da pessoa. Então, eu acho, do meu modo de entender aqui, é o seguinte: se provocar já é questão. Agora, se vai colocar risco ou não, eu não vejo que é matéria disso aqui relacionado ao projeto. Quer dizer, mesmo, senão, a ideia. Porque o risco, ninguém pode, de repente, você pode achar que alguma coisa não é risco e ser. Entendeu? Quer dizer, na hora que a pessoa vai, digamos assim, apartar uma briga de cachorros lá, né? Ele vai pensar primeiro, será que eu vou ter risco? Entendeu? Então, se de repente, se ele não pensou, então ele não é passivo de multa? Não, quer dizer, então, como se diz, ele tem que ter esse conceito por conta dele. Se ele vai, o risco existe em tudo que você faz na vida. Risco em tudo. Eu acho que, eu imagino que o projeto, da forma que ele está, original, deveria ser mais coerente com o artigo do que o jeito que está. Né? Porque você tem que ligar o inciso ao caput do artigo. Nós temos vários incisos aqui nesse artigo, são poucos, mas todos eles são considerados maus-tratos enquanto animal. Né? Então, Agora, se você coloca ali maltrato, por exemplo, conduzir animal amarrado a veículo motorizado em movimento, é maltrato, desde que outra coisa não é. Então, exatamente, você está entendendo o que eu estou falando? Desde que não tem o desde que. Aqui nós estamos falando o que é maltrato e o que não é. Eu não sou contra essa opinião que foi colocada aqui, não. Essa opinião, tudo bem. Existe um risco, mas eu acho que não é assunto para esse lugar aqui, para esse inciso, para esse artigo. Caberia um outro artigo, então, para falar disso, mas não aqui, nesse lugar aqui. Aqui diz o seguinte: é considerado maus-tratos provocar a morte do animal, provocar ou deixar de impedir mortes por brigas.
E ele deixou de impedir, fosse o caso, então, aqui, é tirar o deixar de impedir. Porque aí tudo bem, já que você quer proteger a pessoa, se você provocou, é passível de ser multado. Agora, impedir, eu não sou obrigado a impedir. Entendeu? É isso aí que foi a colocação do jurídico, no sentido que provocar a morte por brigas ou confrontos dos animais é passível de multa. Agora, você deixar de impedir a morte que fez com que ele apresentasse aquela alteração lá, né? Foi por causa desse deixar de impedir. Porque o jeito que está aqui é o seguinte, eu passei na rua, então existe ali um confronto de dois animais. Se eu, como cidadão, se eu não fizer nada para impedir, eu já vou ser multado. Aí que está o erro. Por isso que ele colocou aqui, mesmo que eu corra o risco de vida, eu vou ter que entrar lá e separar aquela briga de cachorro. O espírito da legislação está aqui, a proposta está aqui. Aí eles, preocupados com isso, acrescentaram aquela situação, desde que não corra risco. Eu só entro na briga se não correr risco para mim. Mas eu acho que isso não é assunto daqui. Não, mas aí o item é assim, ó, deixar de impedir a morte, confronto de animais confinados em local com superlotação de animais. É isso que não é na rua, né? Não é na rua. Eu dei exemplo de rua, mas mesmo assim, então, no canil. Então, eu estou visitando um canil, por coincidência, eu for lá ver alguma coisa no canil, vejo uma briga de dois cachorros lá. O dono do canil não fez nada, porque ele não vai entrar lá, porque ele está com medo. Eu vou. Entendeu? Então, talvez seria o caso de acrescentar alguma coisa aqui sobre o tutor, né? Que os animais estão sobre, vamos supor, estão sob a responsabilidade de tal pessoa. Talvez isso, né? Eu estou entendendo que o deixar de impedir aqui que está complicando esse artigo, entendeu? Provocar é uma situação que eu não posso fazer. Se eu fizer, eu vou ser multado. Seja o dono do canil, vou lá visitar o canil, eu não posso fazer isso. Agora, a partir do momento... Agora, deixar de impedir não cabe a mim. Entendeu? Eu acho que esse é o maior, seria a emenda que viria a resolver esse problema. Porque o animal, às vezes, briga, né? Tem jeito. Às vezes briga mesmo. Aí, agora, esse deixar de impedir aqui seria só se fosse voltado, então, para a pessoa responsável pelo canil. Aí tudo bem. Aos responsáveis por aqueles animais que estão ali. Mas não para qualquer pessoa, porque ele vai ter um instrumento para poder chegar lá, tentar separar, alguma coisa assim. Agora, do jeito que ficou aqui, essa emenda aqui, é aberto a qualquer pessoa, né? Desde que não coloque em risco a vida, a integridade psicológica e saúde da pessoa. Mas qual pessoa? Aí, ao invés da pessoa, tem que ser do responsável pelo canil, né, o estabelecimento. Ô, Luiz, teria como colocar uma emenda, assim, não sei, ou talvez um parágrafo único, não sei, numerando alguns incisos e dizendo que aqueles incisos, aquela situação seria para os proprietários dos animais, responsável por aqueles animais. Porque tem alguns incisos aqui que são direcionados para o dono do animal, e tem outros que não, que é geral. Tipo assim, por exemplo, inciso 19º, praticar abusos sexuais com os animais. Isso aqui não é só para o dono, é para qualquer um. Isso sim. Né? Abandonar animais em rodovias não é só para o dono, é qualquer um. E tem uns que, igual nesse caso aí desse inciso, é para os donos, né? Para quem está responsável pelo animal e está mantendo o animal em um local específico. Do mesmo jeito, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º faz referência a alguns incisos com relação à multa, você pode criar o parágrafo 3º, 4º, 5º, fazendo outro tipo de referência que não seja multa. Entendeu? Logo embaixo do artigo aí, dos incisos, tem 2 parágrafos.
está com o projeto na mão Sim, aí, né? estou. Então, tem o parágrafo primeiro, que vai falar das infrações, e tem o parágrafo segundo, que fala da multa. Aí termina no parágrafo segundo. Você pode criar um parágrafo terceiro relacionando, exemplificando ou caracterizando algum inciso aí. O inciso, tipo assim, as pessoas que se refere, o inciso 2 é fulano de tal, é o proprietário do estabelecimento, o inciso 3 é isso. Você pode também, não tem problema não. Pode criar um novo parágrafo aí. Mas aí, no caso, eu como autora ou a Não, comissão? a comissão. Ah, tá. Comissão de mérito aí pode fazer. Propor essa emenda aí para clarear mais quem é essa pessoa, inciso 17. Porque a ideia, vereadores, a ideia é a gente melhorar o projeto. Este projeto é de minha autoria, mas assim, eu faço questão, eu gostaria que todos os vereadores propusessem alguma coisa aqui para a gente melhorar esse projeto. A discussão é muito importante, né? Porque às vezes uma visão, né, Luiz, que o vereador tem, às vezes eu não tive, um outro não teve, então é a discussão e a melhoria do projeto. Eu até vou repetir novamente o que eu falei na reunião de comissão de Constituição e Finanças, né? Eu quero deixar aqui também, e isso que eu vou falar, presidente, serve não só para esse projeto, como para qualquer projeto. Não necessariamente você tem que fechar o parecer hoje, tá? O que acontece? Está surgindo uma dúvida aí, existe uma proposta de estudo aí para acrescentar no relatório aí do relator, existe uma proposta de emenda, então, na próxima semana, traz essa proposta por escrito, aí vocês debatem aí, aprovamos essa aí sim, aí fecha o parecer com a emenda. Não fechar o parecer deixando aberta a propositura de uma emenda, para depois fazer emenda. Aí eles vão fazer emenda, não vai ter mais oportunidade de discutir a emenda. Então, nunca feche o parecer quando tem só fecha, põe em aprovação, se realmente não tiver nada a acrescentar. Se tiver alguma coisa a acrescentar, uma emenda ou duas, é preferível que não feche o parecer, marque uma próxima reunião, venha novamente com esse texto já escrito, uma, duas, três propostas, discute essa proposta aqui, ela vai se tornar assim, emenda de comissão, aí sim, aí fecha com aquela proposta, né? Isso é importante para qualquer projeto, tá? Nesse caso, ô Luiz, eu queria que você continuasse um pouquinho aí, que eu tenho um negócio para a gente fazer de uma próxima reunião. Aí, nesse momento agora, que seria a votação do parecer, no caso, ela é a autora, não vai votar. Então, a gente não faz a votação hoje? Se você concordar com essa proposta, que precisa ser estudado, uma emenda em determinado artigo aí, uma emenda que será apresentada pela comissão, se você assim concordar e essa emenda vai fazer parte do parecer, aí você não vota o parecer, você segura ele para a próxima semana que vem você traz por escrito essa emenda, o texto dessa emenda, aí para ter concordância dos membros da comissão do texto. Concordamos, é isso mesmo. Então vai virar emenda, vai, tá. Aí sim. Então com essa emenda aqui, a gente coloca o parecer em votação. Aí esse parecer, essa emenda fica sendo emenda de comissão. Então, nobre vereador, a gente vai deixar então para elaborar esse parágrafo aí, melhorar essa discussão, e numa próxima reunião a gente coloca em votação, então. Sim. Tá? Eu agradeço até, vereador. Gostaria muito que vocês, vossas excelências dois, e também tem o vereador que faz parte da comissão também, Zé Maria, que estudasse esse projeto e visse alguma outra sugestão. Quantas vezes precisasse vir aqui para a gente discutir, eu estou à disposição. Não tenho pressa de aprovar esse projeto, é um projeto muito importante para mim, para a nossa cidade, para os animais, para as pessoas que gostam dos animais. É um projeto muito importante, então eu acho que vale a pena a gente discutir e vir outras vezes, quantas vezes precisar, para que esse projeto melhore. O vereador Fabrício fez alguns posicionamentos também que ajudou bastante.
a questão das multas, ajudou. Então, eu acho que assim, e a nossa comissão também tem que discute o mérito, mas tem mais condições ainda de discutir. A gente pode marcar a reunião para chamar também, né, Luiz, outras pessoas interessadas, né, para de repente uma audiência pública, não sei, para a gente discutir. ONGs, outras pessoas que estão interessadas também nesse projeto, nesse assunto, para a gente discutir e melhorar esse projeto de lei, para que, quando ele for aprovado, ele tenha o seu objetivo alcançado, que é realmente proteger os animais, que hoje a gente não tem nada nesse sentido, nenhuma lei aprovada em Itajubá. Então, é muito importante a gente aprovar essa lei, mas que a lei seja eficiente e eficaz. Nós não podemos esquecer também, com licença, presidente, é o seguinte, que toda lei é passível de alteração, mesmo que essa lei seja aprovada e depois venha aparecer alguma coisa que possa melhorar, um artigo ou outro possa ser alterado, isso pode ser feito a qualquer momento, né? A audiência pública, nesse momento que nós estamos passando, eu acho um pouco difícil, né? Fica um pouco prejudicado, teria que fazer online, eu acho que não seria uma boa no momento, não. Nada impede, mas seria um pouco mais difícil fazer. Mas trazer alguém aqui para falar do projeto não tem problema nenhum na comissão, né? Isso não tem problema, não. Até 3 pessoas está autorizado, tá, pelo ato da mesa, né? Então, mas eu acho que o projeto foi bastante debatido, bastante conversado aqui na sala, né, no plenário, então eu acho que são questões mínimas mesmo e dá para ser aprovado, sim. Agora, nesse quesito especificamente, que foi colocado hoje aí pelo presidente, por demais vereadores, eu, Wilson e você, eu penso que semana que vem traz aí uma redação já apropriada, né? Como vai ser feita, com auxílio técnico aí da secretaria e também do jurídico, e eu acho que não vai ter problema nenhum. Aí, semana que vem, fecha esse parecer, né? Então, a gente dá por encerrado, por enquanto. Eu já tenho aqui que passar para os senhores, para a gente aprovar uma reunião, para daqui 15 dias, pulando essa quarta para outra quarta, que vai ser dia 10 de maio. Essa reunião, ela tem que ter um espaço maior, porque são alguns convidados que a gente vai precisar trazer aqui. Mas, a respeito desse parecer, se a senhora quiser, que como é só uma aprovação, a gente pode colocar nessa reunião mesmo que a gente vai fazer. A senhora quer que marque semana que vem? Não, dia 10 nós vamos marcar uma reunião. Pode deixar isso aqui para a gente discutir esse parecer dia 10? Eu acho melhor também que a gente tenha mais tempo. Dá um tempo, Tá. Não, dia 10 de maio. Dia 10. Aproveitando a presença do... 10 de maio. A 10 de junho. Senhor presidente, dia 10 de maio, o senhor tem 10 de convidados junho. para outro assunto aí? Não. Eu vou propor agora o convite. Se o senhor me permite, eu penso que é um pouco deselegante você trazer um convidado aqui e tratar de assuntos paralelos, sabe? Sim. É um pouco deselegante. Eu penso que talvez essa semana que vem, isso é uma emenda simples de fazer. Não, então vamos marcar para a semana que vem. Essa aí Deixa a o gente dia 10 só para os certinho. convidados. Ótimo. Né? É Semana que pouco vem, dia deselegante. 3, né? Aí fica para o dia 3, então. Semana que vem a gente marca a reunião para... Nossa quarta, já quarta-feira. é antes. É 1h30, isso. Mas mesmo... Luiz, eu estava pensando uma coisa aqui. Eu acho que para a reunião de semana que vem, para agora, para quarta-feira, é que é o seguinte, a gente vinha com um estudo muito importante da nossa comissão aqui, eram 2 assuntos antes da pandemia, e coincidentemente, eu lembro que na reunião da noite, na segunda-feira, no outro dia nós teríamos uma reunião importantíssima nossa aqui, convidados, coisa ou outra, e foi cancelado, e isso causou um atrito aí no andamento das coisas, a gente não ouviu a população em certos assuntos que... os novos vereadores vão precisar estar a par,
que é o assunto referente à capina química, que nós precisamos, eu vou convidar o pessoal para vir aqui. E também tinha um outro projeto que já tínhamos convidados aqui, não vamos trazê-los todos aqui novamente, mas pelo menos uma pessoa, para a gente fazer um confronto sobre a questão dos ecopontos, que é uma coisa que está com muita necessidade na cidade, e os ecopontos estão acumulados de lixo, e eu teria que trazer, vou propor aqui para a comissão, para a gente trazer alguém da Secretaria de Obras, para provocar a limpeza desses ecopontos. E não tem onde o pessoal jogar mais lixo, está tudo cheio. Então, são duas coisas diferentes. Talvez a gente pudesse encaixar o parecer numa. Primeiro, dia 10, eu vou propor aqui na comissão, para a gente poder convidar para esclarecimento sobre a capina química no município, o diretor da Vina, que é o senhor José Elton Gonçalves Diniz. Vou propor aqui o convite para um diretor de obras, né, porque toda vez que vai fazer capina química envolve a Secretaria de Obras, nós temos que ter um diretor de obras aqui, e o secretário de Meio Ambiente, para a gente discutir o assunto da capina química. Isso para quê? Para esclarecer mais para os nobres colegas aqui na Câmara, a necessidade da aprovação ou não, tudo, os prós e os contras, a gente está discutindo isso. Então, seria para o dia 10. Como são 3 convidados, eu acho que são os 3 que dá para fechar tudo o assunto: meio ambiente, obras e a Vina, que faz a aplicação. Nesse caso, poderia deixar marcado? Então, outra sugestão também, já que você está com a agenda bem apertada aí, seria o seguinte: você convida a pessoa para vir na reunião, mas você, por exemplo, você tem um assunto de projeto para ser definido. Quanto tempo que eu acho que eu resolvo esse assunto? 15 minutos? 20 minutos? Então, eu convido, a reunião começa às 3h30. Então, eu convido os convidados, você põe o horário 4 horas, por exemplo. Meia hora depois, ou 20 minutos depois, 15 minutos depois, porque aí você vem, trata do assunto do projeto, sem eles adentrarem ao plenário. Eles chegam já um pouquinho mais, aí eles chegam um pouquinho mais tarde, 15 minutos, 20 minutos, meia hora mais tarde, aí terminou esse assunto, aí você chama ele para vir aqui, aí não tem problema. O que é chato é você sentar as pessoas aqui e tratar de outro assunto. Outra coisa, o próximo assunto, que é de uma outra reunião, eu já estava tentando colocar na mesma reunião, porque é o que você está falando. Por exemplo, o assunto aqui dos ecopontos, a gente sabe que está difícil trazer o pessoal aqui, nem é bom também toda hora ficar trazendo. Mas já que o do ecoponto, por exemplo, o diretor de obras vai estar aqui, ele já pode responder, a gente pode agendar para ele responder sobre o ecoponto para a gente. Pode, mas tem que ter o cuidado, presidente, é o seguinte: no dia que você for trazer alguém aí para falar de assunto relacionado, se for de projeto, por exemplo, foi feita a leitura do relator sobre determinado projeto. Aí, se você vai conversar sobre aquele assunto, você primeiro faz uma reunião, trata do assunto, naquele dia não lê o parecer, porque é muito deselegante você ler o parecer do relator e depois colocar em debate o parecer do relator. Pessoas estranhas, estranhas que eu digo ao processo, entendeu? Não, que não seja vereador. Fica muito estranho isso. Então, como se diz, então lê o parecer do relator. Mas a pessoa podia falar daquele assunto também, é o mesmo assunto do projeto. Bom, tudo bem. Então, não leu o parecer do relator. Então, chama a pessoa, conversa, fala sobre aquele assunto, aí depois, na outra semana, se o relator quiser até alterar o relatório dele, ele faz isso. Mas o que fica esquisito é ler o parecer do relator e a pessoa vir, depois da leitura do parecer do relator, aí os convidados vão debater, parece que está debatendo o que o relator fez, entendeu? É muito estranho. Tá? Então, vamos fazer o seguinte: dia 10, vamos marcar só sobre a capina química, que a gente define sobre isso. Inclusive, é um tema extenso. Da outra vez, nós tivemos uma tarde inteira, 2019 aqui. Então, nós queremos aprofundar nesse assunto, então vamos ficar só para a capina química no dia 10. Aí na próxima... Vladimir, mas o ecoponto não está vinculado a nenhum projeto também, né? Pode ser os dois. Então, o problema nosso está sobre os convidados, Alice.
são os mesmos convidados. Está certo que a gente não pode discutir, mas também nós não podemos deixar de terminar o assunto naquele dia, senão eu vou São marcar. quantos mar- convidados? Não, mas não tem nenhum projeto, Luiz, vinculado no Ecoponte. Então, mas né? se não tiver nenhum projeto, não tem problema. Aí não tem problema. Aí você vai tratar de um assunto que não é de projeto. Não, não é. Beleza. Não é Entendeu? não é eles nós Então, precisamos. eu estava de- falando isso aí em função do projeto, desse projeto que está hoje aqui. Você vai voltar com ele. No dia que você voltar com ele, você dá uns 20 minutos para resolver esse problema, para depois eles entrarem no plenário. Então, se a sua reunião é 3h30, marca 3h04 ou 3h50. Não, mas aí não vai marcar no mesmo dia, né, Vladimir? Não, vai não, marcar esse dia da 3. Caprina Química, vamos deixar para o dia 10. O que nós Ah. podemos fazer é, na próxima semana É. agora, Isso. fazer esse, E o mas, ecoponto. e Não. já tocar no assunto do ecoponto, Isso, pode, na mas... mesma reunião de quarta-feira agora. Mas você vai vai falar do ecoponto depois que tratar do assunto. Isso, depois de É, tratar desse assunto. Aí a Não. gente convida eles para entrar no plenário. depois que terminar Depois o de assunto. terminar esse aqui. É, exatamente. Para não ficar sentado aqui. A preocupação é ele sentar aqui na hora que está debatendo um assunto de relatório. Entendeu? É essa a preocupação. Vereadora, naquele dia que a gente ia ouvir aqui, até tinha convidado alguns carroceiros para a gente falar sobre esse negócio do ecoponto. Não é nem em relação ao projeto. O problema é que a gente está notando, se você sair daqui agora, se você for lá na Boa Vista, você não consegue colocar uma carroça de coisa lá. Então, o que acontece? Tem um dos representantes deles que está querendo participar do dia do ecoponto. Então, a gente poderia convidar só um só, e ele para falar a prefeitura fala lá dela, e um dos representantes deles que quer falar, fala sobre como que está acontecendo, que eles não estão conseguindo lugar para colocar o lixo, está cheio, o pessoal está condenando eles todos porque diz que é eles que estão errados. Então, eu achava que a gente poderia fazer, num primeiro momento, a discussão do parecer, depois a gente entra com a discussão do ecoponto, aí fica aqui, um convidado a gente poderia fazer do ecoponto é ser diretor de trânsito. Ah, não, é outro assunto que está relacionado com o ecoponto, que é o emplacamento das carroças. Tudo isso estava sendo discutido, e a gente está chegando num limite que eu já consultei o diretor de trânsito, e está sendo feito o emplacamento das carroças. Só que esse negócio de estar sendo feito, de ficar esperando, é complicado. É bom ele vir aqui e falar para nós em qual estágio que está isso. Então, o diretor de trânsito, a gente traz ele semana que vem, juntamente com um diretor de obras para falar do ecoponto, que é o mesmo assunto, que vai relacionar as carroças com ele lá, e traz um só representante dos carroceiros para falar o que eles estão sentindo nesse momento, se melhorou ou não alguma coisa para eles, nesse sentido da coleta dos materiais. Ótimo. Resolve o problema. Isso para quinta-feira que vem, né? Quarta Que vem já. Eu acho que 10, 15 minutos no máximo resolve esse problema É. desse parecer aqui. Em seguida, eles entram para falar sobre isso. Com relação a esse assunto aí, inclusive, acho que tem lei municipal, né? Então, tem que verificar, eu tenho. Eu estou lembrando aqui, se não foi aprovado, tramitou um projeto de emplacamento de... Emplacamento, a gente voltou a discutir eu isso. tenho que esse olhar ano. aí, mas se não foi aprovado, eu não me lembro. Se foi aprovado, Tá. mas Vladimir. tramitou há 10 anos atrás. Deixa eu só passar uma informação, já que você tocou no assunto, já era o próximo assunto que eu ia tocar aqui. Eu enviei um ofício ao secretário de Agricultura, cobrando sobre o cadastramento dos veículos de tração animal, que a gente já estava tratando antes, né, antes da pandemia. Então, eu enviei um ofício para eles solicitando como que estava o processo de cadastramento desses veículos de tração animal. E aí eu recebi essa resposta dele, e aí eu ia passar aqui para vocês, então vou passar agora. Ele respondeu o seguinte, vou ler aqui. Em resposta ao ofício 013 de vossa autoria, que solicita informações sobre o processo de cadastramento e identificação de veículos de tração animal no município, segue cronograma dos serviços em andamento, os quais, como poderá perceber, são autoexplicativos e atendem à íntegra à solicitação de vossa senhoria.
Primeiro, ele colocou o seguinte: até o dia 20 de junho está sendo feito já o cadastramento, está aberto, eles estão fazendo o cadastramento dos veículos de tração animal. Até o dia 20 de junho, né? Ou seja, dessa data até o dia 20, já está sendo feito. Do dia 22 de junho ao dia 10 de julho, vai haver a vistoria, identificação, emplacamento e entrega de documentos aos proprietários. No dia 9 de julho, vai haver uma reunião com o comandante da Guarda Municipal para orientação quanto ao procedimento de abordagem aos carroceiros e charreteiros. Então, foram essas informações que ele me passou a respeito desse cadastramento dos veículos de tração animal. Então, gostaria de informar, a gente já pode até divulgar isso, né, nas nossas redes sociais, que já está sendo feito o cadastramento até o dia 20 de junho. Eu solicitei a ele informações a respeito de como que está sendo esse cadastramento. Tem que ir aonde, falar com quem, levar que tipo de documento, e isso ele ainda não me respondeu. Mas eu acredito que os proprietários de veículos de tração animal, tanto carroça, bagageira e charrete, devam procurar a Secretaria de Agricultura para fazer esse cadastramento, que tem até o dia 20 de junho para fazer. Tanto do cadastramento dos veículos quanto dos animais. Eu estou a par desse cadastramento também. A única coisa, Luiz, tudo que acontece aqui é o seguinte, estou aqui até falando com o assessor meu aqui, é questão de prazo. Vamos supor, nós vamos marcar para quarta-feira que vem, aí tem que ler segunda-feira, tem que fazer convite, não dá tempo. É na onde que eu já joguei a primeira reunião para o dia 10. Então, dia 10 nós vamos ter que tratar de um assunto e depois, na próxima semana, tratar do outro. Não tem jeito de eu marcar uma reunião hoje, igual eu estou querendo, para quarta-feira. Tem que ser lido o nome do negócio dos convidados na segunda-feira. Aí como é que eu vou mandar o convite? Essa reunião de quarta-feira para os convidados já está marcada? Não, estou propondo agora. Por isso que eu já estava propondo para o dia 10, para trazer todo mundo, fazer num tema só, aproveitando os convidados, porque tão difícil, está difícil do pessoal vir aqui. O pessoal não está querendo vir nesse momento. Aí eu ia trazer obras, tudo, que eu ia fazer os dois assuntos na mesma reunião, partes separadas. Sei. Primeiro parte da reunião, vamos tratar disso, ler tudo certinho, a gente discute. Segundo, agora vamos tratar disso, são os mesmos convidados praticamente, para os dois assuntos. Se o assunto interessar para os meus convidados... Interesse das mesmas secretarias. Que eu fiz uma relação foi com relação ao projeto, esse projeto aí, porque esse projeto aí não interessa para eles. É só sobre esse projeto, entendeu? Quando se tratar, às vezes, não interessa, exatamente. Você vai sentar 3 pessoas aqui para ouvir um assunto, ler parecer, discutir emenda, certo? Quer dizer, é chato, né? A pessoa não vem aqui para isso. Então, Mas poderia fazer a reunião do parecer do projeto agora para a semana que vem, e dia 10 chama todo mundo. Aí dia 10, aí vai acontecer que dia 10, é o que eu estava falando, dia 10, mesmo que a gente traga aqui, como são 3, só 3, né? Então, a Vina, o secretário de Meio Ambiente e um diretor de obras, que são os 3 envolvidos na capina química. Mas eu preciso de um quarto convidado, que é o de trânsito, para tratar da parte da coisa. Então, não vai dar certo eu colocar 4 pessoas aqui. E se eu tirar um desses 3, não dá certo. Então, eu vou marcar para o dia 17, então, aí marca outra reunião com eles. Sugere a mesa diretora alterar, porque quando é reunião de vereador, diz 17 pessoas, se todos vierem, são 17 pessoas vão ficar aqui. Então, até o limite 17, sugere que seja alterado até o limite 17. Isso tudo, essa aprovação da mesa, ela ficou meio apertada para nós aqui, porque é o seguinte, igual a gente está falando, está difícil do pessoal. Você já imaginou se o secretário de Meio Ambiente, com todo o serviço que ele está tendo, ele vai vir na quarta, dia 10, dia 4, dia 17? É até complicado para ele. Aí não vem, aí nós vamos ficar falando sozinhos. Tendo que poderia comentar os assuntos tudo junto. É o seguinte, nós temos aqui 17 cadeiras, digamos assim, né? Contando com nós aqui, que assessorar 17 cadeiras. Isso,
quando tem reunião da Câmara, na segunda-feira, se todos viessem, nós teria 17 pessoas aqui na sala. Aliás, foi projetado para isso, por isso que colocou 8 para lá. Então, eu não vejo problema nenhum se sugerir à mesa diretora que estenda o número de convidados até o limite de 17 pessoas aqui. Aí você vai saber. Você vai saber que na sua Quantos comissão... vereadores vão vir? Se a sua comissão vier 3 pessoas, mais uma assessoria, mais 2 assessorias, por exemplo, 5, os demais locais estariam... 17 para o plenário. Aí ficaria um normal. lá, outro aqui, Isso. entendeu? Isso é uma sugestão. É, Foi limitado a 3, mas pode ser mudado, de repente. Se a mesa concordar, pode mudar, faz um outro ato aí, limita aos convidados esse número de pessoas, desde que não ultrapasse o número de assentos aqui. Melhor a gente tentar fazer assim, porque também eu tenho que entender, nós estamos com um problema, a questão do, por exemplo, secretário de saúde, a gente sabe que ele está completamente envolvido. Não vai vir 2, 3 vezes aqui, não tem como. O de meio ambiente, mesma coisa, então... Eu já trabalhei no executivo, eu sei como é que é. Deixar o executivo para vir para cá, assim, deixar o trabalho parado lá. Correria. Então, vamos fazer o seguinte, sobre fazer esse pedido para a mesa, dá tempo de sair a resposta deles para a gente fazer os convites para o dia 10? Não, você fala pessoalmente com o presidente, Tá. ele tenta equacionar isso da melhor forma, aí o doutor Gustavo, se a mesa concordar, rediz novamente ali um outro ato. Para fazer do mesmo espaço. Altera esse número lá do ato, né? Tá. Até para atender outros casos aí que tiver. Tá. E essa situação pode permanecer por muito tempo ainda. É isso que é a dúvida também. A gente não faz hoje, pode perdurar isso por mais tempo, a gente não decide um assunto que está parado desde antes da pandemia. A gente tem que pensar que nós não temos tempo para acabar essa situação. Se Deus quiser, pode ser mês que vem. Amanhã, Assim como pode ser em novembro, dezembro, pode passar o resto do mandato dessa forma. Então, a gente tem que pensar assim, né? E, ô Luiz, uma coisa muito importante, a hora que eu estava ouvindo a leitura da ata no começo aí, aquela última reunião nossa, que foi do último momento, antes de entrar na pandemia, tem umas 15 perguntas que nós não conseguimos passar para o pessoal as respostas do Executivo. Então, a gente vai usar para passar na próxima reunião, no dia 10, a gente vai pegar essas respostas que vai ter o pessoal do Executivo aqui, para dar as respostas para a gente em relação à capina química. Foi enviada, a população não sabe da resposta do Executivo, nós não sabemos. Não foi enviado para a gente. Está na ata. Fato, na ata está o que aconteceu na reunião, né? Agora, tem que ter um certo cuidado, presidente. É o seguinte, às vezes, é que eu falo, às vezes, aquele dia foi lido aquele parecer, foi votado. De repente, não era hora de ter votado, né? De repente, o assunto é mais polêmico. Igual você explicou aí hoje. Segura um pouco, vamos trazer um pessoal que falar sobre esse assunto, para depois votar. Eu acho que isso está acontecendo com quase todas as comissões. Mas a gente está alertando isso agora, para que tenha esse cuidado, né? De repente, não é hora de votar o parecer, por mais que foi lido aqui e tal, mas não é hora. Surgiu dúvida, precisa de emenda, precisa de um estudo melhor tal. Vamos aguardar mais uma semana, 2, para fazer uma votação, para não acontecer o que aconteceu. Né? Certo. Então, só registrando então aqui para a reunião do dia 10, nós vamos... Não, já deixando então que quarta-feira que vem agora, que dia que é, Mônica? Dia 3. Dia 3, nós vamos falar sobre a emenda. Aí, quando for no dia 10, nós vamos convidar, então, o diretor da Vina para falar sobre os defensivos lá que são usados na capina química e como que procede a capina. O secretário de Meio Ambiente para dar a palavra dele, né, sobre a capina química. Um diretor de obras para falar como é que funciona isso dentro da prefeitura, quantos funcionários, como que funciona a capina química do município pela Secretaria de Obras. E também nós vamos aproveitar na reunião do dia 10, então, já que nós estamos com os 3 convidados aqui, ou 2 envolvidos, também com os ecopontos, a gente traz mais o diretor de trânsito, né? Que seria mais um convidado nosso,
e um representante dos carroceiros, especificamente para falar sobre essa retirada de materiais da cidade, a dificuldade que eles estão sentindo, e estando aqui com o diretor de trânsito, para falar para a gente também como é que está sendo o cadastramento das carroças, como é que está sendo feito esse trabalho, né? Vereadora Mônica, nesse sentido, você acha que teria que convidar o secretário de Agricultura também, ou de trânsito já resolveria? Eu Porque acho, isso que você leu já foi para o de trânsito. eu acho que o de trânsito atende, né? Porque ele também vai falar pelo secretário de Agricultura. Isso. Eu acho importante que já é uma parte prática, né? Porque o da agricultura já veio, já abriu espaço para ele, ele falou, não, eu vou tomar conta disso. Então, agora, a gente chama de trânsito para realmente ver esse andamento aí do cadastramento das carroças, emplacamentos, e a gente une esses dois temas, então, no dia 10. Vamos fazer em momentos diferentes da nossa reunião, a gente pode fazer um primeiro assunto, depois, de uma parte para outra, a gente passa para o outro. Outra coisa muito importante, Luiz, essa reunião, geralmente quando a gente traz o pessoal aqui, são assuntos extensos que vai embora. Então, a gente vai fazer uma delimitação de horário, fazer um negócio bem redondo mesmo, para não ficar a gente sem falar ou outro falar demais, né? Eu só lembrando que essa decisão da comissão em fazer o convite, desde que deliberado aqui, tem que transformar num requerimento, né? Requerimento. Não estamos esquecendo disso não, né? Não, então, a gente vai fazer o requerimento. E o protocolo até sexta-feira, É sexta. ao meio-dia, para que segunda-feira seja lido e aí encaminhado às pessoas, né? Tá. E também passar para o presidente da Câmara para que ele reveja a possibilidade de a gente poder estar participando com o plenário, né? Se isso eu acho possível, com os interessante. 17 que são permitidos aqui, né? A ideia seria essa, né? Que o número dos convidados não ultrapassasse todas as cadeiras que estivessem aqui, contando já com os vereadores, né? E assistentes. Certo. Agora, mesmo que se ele não aprovar isso, mas pelo menos dobre o número para mais, né? O importante que eu vejo é o seguinte: não pode ter nada além do que o espaço que nós temos aqui, certo? É exatamente isso aí. Certo. Sem mais nada a tratar, uma coisa, vereadora Mônica? Muito obrigado, Luiz. Boa tarde a Obrigado, todos. Com Deus. Boa tarde a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.